expliquei para vocês que a técnica utilizada são carreiras circulares de pontos baixos apenas. Hoje a gente vai ver como fazer uma esfera perfeita. A partir dessa esfera a gente pode fazer várias outras peças, como eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Bom, para fazer uma esfera perfeita, o que eu preciso fazer? Para que ela fique redondinha, o número de carreiras planas, ou seja, sem aumentos ou diminuições, deve ser o mesmo número de carreiras de aumento. Ou seja, se eu fiz 4 carreiras de aumento, eu tenho que fazer 4 planas e depois 4 de diminuições. Aí, se eu faço a mesma proporção de aumentos e carreiras planas, eu consigo ter uma esfera perfeita. Então, para demonstrar para vocês, eu vou utilizar aqui o fio barroco na cor 2500 e nós vamos começar fazendo aquele ezinho. Eu mostrei para vocês. Aí a gente faz uma correntinha bem larga, a segunda, e dentro dessa primeira correntinha nós vamos fazer 6 pontos baixos, que é como todo o amigurumi começa. Sempre começa com 6, porque é um número de pontos que deixa o formato mais arredondado, que é o que a gente precisa. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos e puxar esse fio, porque nós não fechamos a carreira com ponto baixíssimo, tá? Bom, segunda carreira, eu vou fazer o primeiro aumento. Então, segunda carreira, bloquinhos de 2. De que maneira? No primeiro ponto, e aí como eu expliquei para vocês, eu faço sempre pegando somente a alça de trás para dar esse aspecto aqui. Se você quiser pegar as duas alças, não tem problema, o resultado só vai ser um pouquinho diferente do ponto de vista estético, então é uma questão de preferência só, tá? Bom, segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Então, se nós tínhamos 6 pontos, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, terminei a segunda carreira com 12 pontos baixos. Como a gente não fecha as carreiras e contar os pontos, às vezes fica difícil, se toca um telefone, se alguém chama, então é sempre bom a gente pôr um marcador. Como eu disse para vocês, não precisa ser esse aqui, pode ser um alfinete de fralda, pode ser um pedaço de linha de outra cor, pode ser um clipes de papel, pode ser um fecho de colar, o que vocês tiverem para colocar, para poder marcar. E eu sempre coloco na alça da frente, já que eu trabalho somente com a alça de trás, tá? Bom, terceira carreira. Nessa demonstração, eu vou fazer com vocês uma esfera de 6 carreiras, para a gente poder fazer essa demonstração, vai ficar bem bacana. Terceira carreira, bloquinhos de 3. Um aumento no primeiro ponto, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo lugar, e um ponto baixo no seguinte. Então, esse bloquinho de 3, nós vamos repetir até o final da carreira. Então, a gente faz um aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar e um ponto baixo no ponto seguinte. Trabalhando assim até o final da carreira. Cheguei ao final da terceira carreira, e aí vocês podem observar que na terceira carreira nós fizemos 18 pontos. Os aumentos vão sempre ser feitos em carreiras múltiplos de 6. Então, 6, 12, 18, a próxima 24, a quinta 30, a sexta 36. Bom, quarta carreira, bloquinhos de 4 pontos. De que forma? Um aumento no primeiro, 2 pontos baixos feitos no mesmo lugar e um ponto baixo em cada um dos próximos 2. Então, esse bloquinho de 4 pontos aqui é o que nós vamos repetir até o final da carreira, sempre trabalhando assim. Um aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar e um em cada um dos próximos 2 pontos.
trabalhando assim até o final da carreira, quando teremos 24 pontos baixos. Então, finalizei aqui a quarta carreira com 24 pontos baixos. Eu costumo trocar esse marcador de pontos de lugar a cada 2 carreiras, para não ficar trocando toda hora, né? Que não precisa, só para a gente visualizar o último ponto feito. Quinta carreira, bloquinhos de 5. Um aumento no primeiro, ou seja, 2 pontos baixos feitos no mesmo lugar, e um ponto baixo em cada um dos próximos 3 pontos. 2, 3. Esse bloquinho de 5 pontos aqui é que nós vamos repetir até o final da carreira, sempre trabalhando um aumento, 2 pontos baixos feitos no mesmo ponto e um em cada um dos próximos 3 pontos. Nós vamos terminar a carreira, então, com 30 pontos baixos no total. Finalizei aqui a quinta carreira. E agora nós vamos fazer a última carreira de aumentos. Já com esse círculo aqui, vocês já podem criar diversas peças. Eu não sei se vocês viram, mais recentemente apareceram vários colares que eram esferas dessas emendadas uma na outra, com diversos desenhos. Então já esse aqui já dá para fazer várias coisas, mas vamos continuar para nossa esfera. A gente não quer um círculo, a gente quer uma esfera. Última carreira de aumentos, sexta carreira, bloquinhos de 6. Um aumento no primeiro ponto, ou seja, 2 pontos baixos feitos no mesmo lugar, e um ponto baixo em cada um dos próximos 4 pontos da carreira anterior. Então, nós vamos ficar aqui com o bloquinho de 6. Um aumento e um em cada um dos próximos 4. E vamos repetir até o final da carreira, quando teremos 36 pontos baixos. Então, eu finalizei aqui a minha sexta carreira, que é a última carreira de aumentos. Como vocês podem ver, ele não fica com o formato perfeitamente arredondado, fica parecendo mais um hexágono, mas é assim mesmo, tá? No final vai aparecer a bolinha. Para fazer esfera, eu tenho que fazer agora carreiras planas, sem aumento ou sem diminuições, ou seja, um ponto baixo em cada ponto da minha carreira anterior. Eu vou trabalhar assim por 6 carreiras. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz 4 de aumento e fiz 4 planas, para depois diminuir 4. Nesta daqui, eu fiz 7 de aumento e 7 planas, para que ela ficasse assim, uma esfera perfeita. Nessa que a gente está fazendo, como nós fizemos 6 carreiras de aumento, nós vamos fazer 6 carreiras planas. Eu vou deixar o meu marcador aqui, porque eu acho mais fácil a gente contar quantas carreiras a gente fez planas. Como elas não são sempre idênticas, eu deixo o marcador só aqui e vou fazendo, e conforme tem os pontos em cima dele, eu sei quantas carreiras planas eu fiz. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira, ponto sobre ponto, por 6 carreiras, tá? Nós vamos fazer as 6 carreiras e depois eu mostro para vocês como continuar. Então, terminei aqui as 6 carreiras planas, sem aumento e sem diminuições. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu falei para vocês, eu deixei aqui para poder contar as carreiras. Agora, vou mudar aqui de posição. Agora, nós vamos dar início às carreiras de diminuição. De que forma eu faço a diminuição? Eu coloco a agulha como se fosse fazer ponto baixo, puxo, não arremato, ponho a agulha no ponto seguinte, pego a laçada e arremato os 2 pontos juntos. Essa é uma redução. Então, na última carreira de aumento, nós estávamos fazendo um aumento e um ponto em cada um dos 4 seguintes, né? Nessa primeira de redução, a gente faz uma redução e um ponto em cada um dos pontos seguintes, para reduzir em cada um dos 4 pontos seguintes, para reduzirmos aí de 36 para 30 pontos baixos.
Então, vai ficar um bloquinho de 5, porque nós tínhamos bloquinhos de 6, agora a gente quer reduzir. Então, a gente faz uma redução em 2 pontos fechados juntos e um ponto em cada um dos próximos 4 pontos baixos. Nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. Finalizei então a primeira carreira de redução. Vamos para a segunda. Nessa anterior, a gente fez uma redução e um ponto em cada um dos 4 seguintes. Nessa próxima, agora, nós vamos fazer uma redução e um ponto em cada um dos próximos 3 pontos baixos, ficando assim com bloquinhos de 4, para que nós possamos reduzir de 30 para 24 pontos baixos. Então, sempre fazendo uma redução, 2 pontos baixos fechados juntos e um em cada um dos próximos 3. Então, terminei a carreira, vamos para a próxima carreira de diminuição. Nós fazemos uma diminuição, ou seja, 2 pontos baixos fechados juntos e um ponto em cada um dos próximos 2, para reduzirmos assim de 24 para 18 pontos baixos. Quando nós terminarmos esta carreira aqui, nós vamos parar um pouquinho para encher a nossa esfera. Então, sempre assim, ó, uma redução e um em cada um dos próximos 2 pontos. Então, terminamos mais uma carreira de diminuição, ficando assim com 18 pontos. Agora, nós vamos parar um pouquinho, puxar aqui para não perder o trabalho, para encher a nossa bolinha. Então, eu vou pegar aqui a fibra siliconada, que vocês encontram em armarinhos ou em lojas de produtos para cortinas, para estofados, e vamos colocar aqui dentro da nossa esfera. Um outro segredo para a esfera perfeita é o seguinte: uma vez que nós colocamos o montante, aí eu olho e falo, não estou ainda satisfeita, eu quero colocar mais para que a esfera fique mais firme. Você vai abrir um espaço no meio onde você já colocou e vai colocar aqui dentro, porque se você coloca na lateral ou em cima, a bolinha pode ficar deformada. Então, sempre que precisar colocar mais, você faz um buraquinho no meio e coloca. Vou colocar mais um pouquinho ainda. E coloca. Vamos ver agora. Não, mais um pouquinho ainda, que eu gosto bem cheinha. Pronto. Assim está perfeita a nossa esfera. Agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Para que essa manta não atrapalhe, você vai empurrando e vai fazendo crochê. Se você não tem muita prática em trabalhar com a manta e acha que ela está atrapalhando muito, o que você pode fazer? Você pode cortar um círculo mais ou menos desse tamanho aqui, de feltro branco, aí você coloca um pedacinho de papel também. O feltro é melhor porque ele fica mais macio. Você coloca o feltro aqui e aí ele vai impedir a sua fibra siliconada de atrapalhar o seu crochê. Então, vamos dando continuidade. Na última carreira que fizemos, tínhamos feito uma redução e um em cada um dos próximos 2, né? Então, agora nós vamos fazer uma redução e um ponto baixo no ponto seguinte. Sempre trabalhando assim, uma redução e um ponto baixo. Nós vamos reduzir de 18 para 12 pontos baixos. Terminada a carreira, nós temos 12 pontos baixos. Agora, nós precisamos reduzir para 6, como a nossa primeira carreira do início aqui. Então, o que nós vamos fazer? Só reduções. Então, 2 pontos fechados juntos 6 vezes, para que nós passemos de 12 para 6. Então, 1, 2,
vocês. Então, aqui nós temos 6 pontos baixos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrematar com a agulha de tapeceiro. Vou pegar a tesoura aqui, vou cortar o meu fio, pego uma agulha de tapeceiro, passo na argolinha aqui para arrematar o crochê. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar nessa alça seguinte, aí eu vou pular um ponto, vou pegar o ponto seguinte, pular um ponto, vou pegar o ponto seguinte e já vou dar um nó. Eu prefiro dar um nó duplo para não ter perigo de soltar conforme a gente vai usando o crochê. Aí eu coloco aqui no meio do trabalho, puxo, agora é só acertar aqui, distribuir bem essa manta que tá aqui dentro e temos a nossa esfera perfeita. Então aqui eu tenho alguns exemplos de peças que a gente pode fazer com a esfera perfeita. Esse patinho aqui, que na verdade é a mesma receita desse, só mudei o material, ele foi feito com 2 esferas, uma é a cabeça e a outra o corpo. Outra ideia de amigurumi com as esferas é essa centopeia, que essa daqui já dá para vocês fazerem somente com a aula que a gente fez hoje. Essa aqui, a cabeça é com 7 carreiras, 7 de aumento, 7 planas, 7 de diminuições, e o corpo foi feito com 4 de 6, que é a que a gente fez na aula. Então, 6 carreiras de aumento, 6 planas e 6 diminuições. Depois que terminar, é só costurar uma na outra e fica bem simpática a nossa centopeia.